Boa noite, gente. Tem alguém feliz com Jesus hoje aqui? Pô, você quer ficar um vazio assim? Tudo bem, senhor. Antes de nós começarmos a ministração, eu gostaria de falar algo que eu senti enquanto eu estava ali durante a adoração. E o Espírito Santo ele tem falado comigo muito sobre um novo tempo, parece, da igreja. Sabe, ele tem falado muito comigo que tem algo novo chegando, sabe? Ele só fala, eu nunca sinto nada e hoje eu comecei a sentir algo novo chegando para esse local. Cada um entenda do modo que queres. Você vai ver pessoas novas, você vai ter um salão novo, você vai ter algo novo. Cada um ora e pergunta, como vai ser? Ele falou que está vindo e hoje eu senti um pouco disso. Amém? Eu gostaria que você fechasse seus olhos e que eu vou pedir para o irmão David colocar um louvor ali. E feche seus olhos e medite na letra desse louvor, que é algo muito forte. Feche seus olhos, você que fechou ele. Essa música, a primeira vez que eu vi ela, eu fiquei indignado comigo mesmo. Não sei se é isso que você está sentindo, mas fiquei muito indignado comigo mesmo. Porque ela fala coisas muito fortes. Ela fala, se eu não consigo estender a mão ao meu irmão, aonde está Deus? Certo? Se eu não consigo fazer o bem sem olhar quem é a pessoa, onde está Deus? Muito se fala, pouco se vive. Muitos perguntam, ninguém responde. Onde está Deus? Eu vejo que o mundo hoje em dia ele não está à procura de bons pregadores, de bons cantores, de boas pessoas que frequentam a igreja. Mas sim, ele está à procura de pessoas que vivem, não somente falam. Eu gostaria que o David abrisse. Ele veio. 1 João 2, 9. O tema, para quem for anotar, é quem eu quero ser. É uma pergunta. Quem eu quero ser? 1 João 2, versículo 9. Eu irei ler aqui para não ficar virando. E é melhor. Quem afirma estar na luz, mas odeia ser irmão, continua nas trevas. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Olhe para o seu irmão que está ao seu lado, pergunte. Se pergunte se você gosta dele, tem alguma estima por ele. Se não tiver irmão do lado, olha para frente, para trás, dá um 360 graus na igreja. Olhe para mim, olhe para o Felipe, olhe para o David. Se pergunte, eu tenho vontade de estar com essa pessoa? Tenho vontade de conversar com ela, de ouvir ela? Se pergunte. E você que está anotando, coloque aí. A primeira parte que vamos falar é sobre o caráter de uma pessoa. Essa palavra é algo que ela gera um temor, um medo em meu coração. Porque caráter é algo que poucas pessoas têm. E o caráter não é algo simples de se conquistar. O caráter não é eu vir para a igreja uma vez na semana e... Amém? O caráter não é eu vir terça, quinta e domingo e amém. Também não é isso. Entendeu? E nós vamos falar sobre isso. E o caráter, você que está anotando, anote, ele abrange algumas coisas. O caráter ele é formado por pensamentos, mentalidade e ações de uma pessoa. Então, ou seja, fala de novo. O caráter é formado por pensamentos, mentalidade e ações. Vamos lá. O que eu penso, eu fiz uma pesquisa no Google e lá afirma que o que eu penso hoje, muito, pode gerar o que eu vou ser amanhã. Então, ou seja, se eu penso muito em alguma coisa hoje, se eu penso, vou dar um exemplo, eu quero ser um pastor, penso muito nisso. Vivo dias pensando nisso. Isso vai me gerar fazendo uma ação que vai me tornar um pastor. Se eu tiver mesmo esse pensamento firme e forte. Não é simplesmente, queria um chocolate amanhã, então eu vou pensar, pareceu. Não é isso.
entendeu? E a nossa mentalidade, ela também inclui muito nisso, por quê? Porque a mentalidade de uma pessoa é algo que ela adquire convivendo com outras e pegando costumes de cada um. Foi engraçado. Hoje eu tive um culto, a gente conversou sobre isso. E foi interessante, eu nunca tinha parado para pensar. Mas você já parou para pensar que quando a gente dobra o joelho para orar, a gente quer ouvir uma música lenta, calma e tranquila? Já parou para pensar? Quando a gente dobra o joelho, quer vir aquele... O irmão não conhece não, mas é um pad, tipo um fundo assim, bem suave, o patrão está voando. A gente quer colocar essas músicas mais lentas. E é interessante que nós conversamos para pensar, por que não uma música agitada para orar? Onde está na Bíblia que não pode? Onde está na Bíblia que você não consegue orar com a música agitada? E aí nós chegamos à conclusão, nossa mentalidade está presa a um padrão. Ou seja, e isso é uma coisa simples. Existe coisa, se eu for parar a pensar, que você está preso mesmo. Entendeu? E cada um pensa, mas a nossa mentalidade, ela é algo muito sério. Porque a nossa mentalidade gera quem nós somos. Se eu tenho a mentalidade, eu sou um fracassado, eu não consigo, eu não vou, eu não dou certo na vida, você vai dar? Não. Mas se você tem uma mentalidade, eu vou, eu sou, ele me capacita, eu não posso, ele me capacita, mas eu vou ser. Se você tiver essa mentalidade, você vai conseguir. Mas não basta só ter isso na mente, passar anos e continuar nisso. Você tem que ter as suas ações, que nós colocamos. E as ações também geram o caráter de uma pessoa. Se eu chegar agora para o David e falar um monte de asneira para ele, a pessoa que estiver ao lado vai ver que o meu caráter ele não é tão bom. Porque uma pessoa que tem um caráter bom, ela é educada. Boa noite, por favor. Você poderia... É isso, por favor? Não é? Vai logo. Entendeu? Então a pessoa ela vai começar a gerar um caráter de você. E essa é a primeira pergunta que eu me fiz. Qual o caráter que as pessoas têm de mim? Agora você dá um giro de 360 graus aí, olhe para a cara de cada pessoa que você conseguir e se pergunte: o que será que o Edson pensa de mim? Qual o caráter que ele tem de mim, será? Pastora, funcionário Rubens, irmão Mauri. Qual caráter será que ele tem de mim? Algo parece simples, mas o que as pessoas pensam de mim, o que eu demonstro para elas? Porque se você for parar para pensar, existem algumas coisas que a gente não pensa antes de fazer. E a gente faz e nem percebe que fez. Mas a pessoa viu. E a pessoa gera um caráter de você. Ela percebe, aquela pessoa segue assim. Então, é assim que ela é. Amém? Abra para mim em 1 João 3, versículo 1. 1 João 3, versículo 1. É interessante essa ministração, que ela veio de uma terça-feira que nós estávamos aqui orando antes do culto, e o Espírito Santo ele pediu para mim abrir a Bíblia e caiu nesses 3 versículos que nós vamos ler, mas só vamos ler o primeiro por enquanto. O título da minha Bíblia diz: Os Filhos de Deus. Versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Aqui existe algo que é bem interessante, porque aqui está falando como é grande o amor de Deus por nós, que nos tornou filhos, o que de fato nós somos. Se você não aceita que você é filho de Deus, tem algo errado. Então comece a mudar sua mentalidade agora. Comece a pensar: eu sou o filho de Deus, ele é meu pai, ele não é um juiz, um general, eu sou filho. Entendeu? E é interessante porque fala: e o mundo não nos conhece, porque o mundo não o conheceu. Então, ou seja, aquilo que o mundo fez com o Deus que nós servimos, o mundo vai querer fazer conosco, porque o mundo não conheceu. A gente pode pegar isso de Jesus. Muitas pessoas não conheceram Jesus. Muitas pessoas ouviram, viram, muitas não aceitaram, mas no final de tudo, bateram nele, crucificaram, mataram ele. Entendeu? Então essa é uma mentalidade que nós temos que ter. Não é porque nós estamos na igreja, não é porque nós somos cristãos, não é porque eu passo 6 horas orando,
não é porque eu já li a Bíblia 3 vezes, não é porque eu jejuo todo dia, que a gente vai chegar lá no mundo e todo mundo vai nos tratar, beleza? É a realidade. A gente não conquista as pessoas orando, a gente conquista com atitudes. A pessoa ela vai ter uma base de você por suas atitudes. Não adianta eu orar pela pessoa. Deus, revela para aquela pessoa que eu sou assim. Mas eu não demonstro isso na frente dela, então. É interessante, nós vamos sofrer como Deus sofreu. Jesus, no caso. Por quê? Porque o mundo não conhece a nós. E esse conhecer, ele não é, ele não sabe que eu sou cristão, ele não sabe o que eu faço, mas na realidade, o mundo, ele não sabe o que você faz no seu secreto com Deus, entendeu? Eu não sei o que o pastor Márcio faz no teste dele, eu não sei o que o pastor ele faz, eu não sei se ele começa orando primeiro, depois lá para falar, depois vai pro louvor, não sei. Não sei se é rápido, demorado, eu não sei se ele sobe um monte para fazer o teste dele, eu não sei, entendeu? Eu não sei se faz deitado, não, eu não sei, eu não conheço, então o mundo ele não conhece essa parte de nós, mas ele conhece a minha e a sua atitude, o que eu falo, o que eu faço, como eu ajo, qual a minha atitude perante isso. Coloca o versículo 2, 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Aqui algo que é muito interessante, que é o tema da ministração, ela saiu desse versículo. Nós ainda não nos tornamos quem nós vamos ser, certo? Então, quem eu quero ser? Nós ainda não somos quem nós queremos ser. E isso saiu disso, e é interessante porque aqui está falando, vou de novo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele realmente é. E a grande pergunta é, Ele já se manifestou na sua vida? Ele. Você sabe quem é Ele? Aleluia. Ele já se manifestou na sua vida? Se manifestou na sua vida? É interessante porque fala que quando se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, né? Porque veremos Ele como Ele realmente é. Essa parte que ela gera algo em mim sobre o meu propósito. Por quê? Quando Jesus ele se manifesta em nós, Ele nos dá um destino, uma jornada. Você vai seguir aqui, tal, vai ter os impedimentos, mas você vai. Lá no final a gente vai se ver, tal. Eu espero que você seja igual a mim, e você vai. Então isso é uma parte que me remete muito ao meu propósito. E a pergunta que eu faço é, será que nós estamos seguindo o nosso propósito? Porque muitas vezes ficamos perdidos no meio de tanto evangelho. Sim, isso mesmo. Muitas vezes ficamos perdidos no meio de tanto evangelho. É tanta coisa para fazer na igreja. A gente fica, será que eu limpo? Será que eu toco? Será que eu canto? Será que eu prego? Será que eu saio para chamar os outros para mim? Será que eu vou fazer bate-papo? O que eu faço? Entendeu? Então essa é a grande pergunta. E se você ainda não descobriu o seu propósito, eu creio que eu já ministrei um pouco de propósito aqui. Mas se você ainda não descobriu o seu propósito, faça o seguinte, ore a Deus. Aí você fala, mas eu já orei, Deus não falou nada. Abra os ouvidos para ouvir. Simplesmente porque Deus, Ele não é uma pessoa que Ele vai esconder o seu propósito. Ele quer que você comece o quanto antes. Porque Ele sabe que o seu propósito, ele não é assim. Não é rápido. Você não vai descobrir o propósito hoje, amanhã eu já acabei ele, já conquistei o mundo. Deus pode me levar igual levou Enoque. Pronto. Sou santo. Entendeu? Então, isso não é algo simples, não é do dia para a noite. Então, eu peço, se você ainda não sabe o seu propósito, comece a ouvir. Fale, Deus, eu não estou conseguindo ouvir você diretamente, então, usa alguém. Usa a Bíblia. A palavra tem muita coisa, sabe? Tem muita coisa. Se você começar a ler a Bíblia, você vai ver que tem várias coisas que te remetem ao seu propósito.
Passa para o versículo 3, por favor. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, assim como ele é puro. Aleluia. Todo aquele que tem essa esperança, purifique-se, mas como ele é puro. É interessante porque Jesus ele se revela a nós e ele dá um propósito, um destino, e a gente começa a ir. Mas a pergunta que eu faço para os irmãos é: tem como eu evangelizar São Paulo sem eu orar? Tem? Tem como evangelizar São Paulo sem orar? É pra responder, gente. Amém? Sim? Não? Possível? Com certeza. Tem? Tem como evangelizar São Paulo? Tem como evangelizar São Paulo sem orar? Não? Sim? David acha que tem. Felipe disse que tem. Tem como evangelizar São Paulo sem orar? Alguns têm esse conflito. Mas eu não sei o que David pensou, o que ele pensou. Mas sim, tem como. Tem como, por quê? Tem como eu mostrar que existe um Deus para as pessoas. Sem eu precisar orar, eu posso chegar nas pessoas e falar: eis que o reino está entre nós. Explicar sobre Deus, explicar sobre o Espírito Santo, sobre Jesus. Eu posso entregar panfleto, eu posso fazer um vídeo no YouTube, muitas pessoas vão ver. Então tem como eu fazer isso sem eu orar, certo? Tem como eu fazer isso sem orar. Mas é interessante, se você simplesmente falar de Deus para as pessoas, só falar, as pessoas elas vão descobrir que existe um Deus, certo? Se elas vão querer mais desse Deus aí, a gente não sabe, mas elas vão saber, existe um Deus, existe um caminho, existe algo que eu tenho que fazer aqui. E a pessoa fala: mas como fazer? A pessoa começa a ler a Bíblia, ver, tem que fazer isso, aquilo, tem que seguir isso, tal. E a pessoa fala: mas quem faz isso? Porque Jesus já foi, Jesus veio, fez tudo que a Bíblia nos mostra. Quem mais além de Jesus faz isso hoje em dia? E essa pessoa que você evangelizou vai se perguntar isso. E ela vai entrar em uma crise de frustração. Porque ela vai ver uma coisa na Bíblia e ver outra coisa no mundo. Entendeu? Então sim, você precisa orar. Mas não para evangelizar, mas sim para mostrar Deus através de você. E não orar, eu peguei orar simplesmente para pegar, mas o foco é, você precisa conhecer a Deus para mostrar para as pessoas depois. E para mim, eu creio que não existe mais isso. Eu tenho que evangelizar. Claro, existe, eu vou evangelizar, vou mostrar, tal. Mas para mim, Deus tem que viver. Viver. Porque todo mundo sabe da Bíblia. Todo mundo pode comprar uma Bíblia, todo mundo pode baixar uma Bíblia e ler. Todo mundo vê cristãos indo para a igreja com a Bíblia embaixo do braço. Todo mundo todas as famílias têm uma pessoa na família que é cristã. Certo? Mas o negócio é que eles não veem diferença deles pro outro. Não vê diferença na vida dele para da outra. Então para que eu vou isso? Não tem diferença. A vida continua na mesma, a vida não muda. Às vezes piora. A vida do cristão às vezes piora. E esse é o principal foco dessa administração. Eu estou sendo muito confrontado pelo Espírito Santo a ser uma pessoa de verdade. Sabe, a ser uma pessoa que não só lê, que não só fala, mas ser uma pessoa que vive. Uma pessoa de verdade, uma pessoa que não é ilusão. Não é aquela pessoa que você viu pregando bonito, lá com um terno bonito. Aí quando passa esse dia, você vai na casa da pessoa, a pessoa tá brigando com a esposa, os filhos, a pessoa tá quebrando um barraco. Pessoas de verdade, aquilo ali é uma verdade, não uma ilusão. Hoje em dia nós vemos muita ilusão em cima do público, entendeu? Então algo que o Espírito Santo tem falado muito comigo é isso. Nós temos que começar a ser pessoas de verdade.
Pessoas que falam e cumprem, não é pessoas que falam que eu preciso amar o meu próximo. A gente vai lá pra rua e a gente vê uma pessoa precisando, a gente ajuda. E as pessoas veem, nossa, ele amou, ele é de verdade. Não é à toa que ele fala, não é ilusão. E é muito interessante, porque para nós começarmos a mostrar isso para as pessoas, a sermos pessoas de verdade, nós precisamos conhecer a verdade. Entendeu? E isso remete um pouco à primeira ministração que eu ministrei aqui, foi sobre conhecer Jesus, sabe? E é interessante, porque nós precisamos começar a conhecer Jesus em um lugar de intimidade, porque eu vejo que a própria Bíblia diz que nós devemos trancar a porta do nosso quarto e ali ficar sós, em secreto, com o Pai. E isso é muito interessante, porque se você for pensar, essa parte que é do quarto, ele é só um exemplo. Tem gente que nem tem quarto em casa. Esse é meu caso, eu não tenho quarto na minha casa. Então eu faço onde tem. Onde tem um lugar eu faço, é um secreto ali pra mim. Sabe, e uma mentalidade que nós temos que ter é, eu não preciso achar um lugar bonito. Eu não preciso achar assim um lugar, pronto, tá cheio. Um carpete, uma luz, um data show, os instrumentos. Não é, gente, não é assim. Isso daqui é fácil. Eu subir aqui em cima, ajoelhar e orar. É uma coisa simples. Mas o negócio, nós temos que achar um lugar onde você está com Deus. Só você e Deus. TSD. Quem é que lembra do TSD? Muito tempo que ninguém fala TSD aqui na igreja. Quem é que faz TSD ainda? Tá glória. Pensa. Então vamos lá. David, abra pra mim em Mateus 14, versículo 23. É 23? É 23. 23. Mateus 14, versículo 23. Eu vou estar lendo. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele ainda estava ali sozinho. Esse é Jesus, tá, gente? Subiu ao monte sozinho, depois dele ter feito, eu creio que, os milagres, ele se despediu da multidão, subiu ao monte. Ele pediu para os discípulos, aquele que não largava do pé dele, e na frente, para ele, deu um momento a sós com Deus. TSD. Todos concordam ou alguém acha? Não, ele subiu lá para construir uma casa, ele é carpinteiro, né? Todos concordam que ele subiu para orar, que estava aqui ele subiu para orar. Amém? Todos concordam. E é muito interessante isso, porque até Jesus, mesmo sendo Deus, não abriu mão disso. E é interessante. Eu quero que o David coloque agora. Deixa eu ver, isso não estava planejado, mas abre em João. Eu acho que é 17, 3. Deixa eu conferir. João 17, 3. Estarei lendo. Esta é a vida eterna, que te conheçam, ao único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É interessante porque o céu, ele não é lá em cima. Aqui está dizendo isso. A vida eterna é essa, que conheçam a ti. Eu acho que algumas pessoas às vezes pensam que quando Jesus voltar, eu vou ir para o céu para sentar numa cadeira e ficar olhando para Deus. Algumas pessoas pensam isso, porque isso é algo muito claro. Temos as pessoas que esperam Jesus vir para ir. Mas aqui está dizendo, a vida eterna é esta, que conheçam a ti. Essa é a vida eterna, conhecer a Deus. Conheçam a ti, esta é a vida eterna. Então, se você espera Jesus voltar para você ter a sua vida eterna, cuidado para você não se decepcionar quando ele vir. Porque é complicado. Porque se aqui você não conhece ele, ele vai dizer para você no grande dia, eu não te conheço. Simplesmente. E é interessante, eu anotei uma frase enquanto eu estava montando essa ministração que é: quanto mais amamos a Deus, mais somos parecidos com ele.
E é interessante porque quando nós começamos a ir para o lugar secreto, vou colocar esse nome, tá? Lugar secreto. Não é a música, mas esse nome, lugar secreto. Quando nós vamos para o lugar secreto, nós começamos a conhecer e começamos a perceber que aquele ser que nós estamos conhecendo é algo tão perfeito, tão puro, tão santo, tão magnífico, tão majestoso, tão maravilhoso, que não sou nada perto dele. E eu começo a me apaixonar por essa pessoa. Porque quando você começa a conhecer a Deus, você começa a entender que o problema que você tem hoje não é para te mandar para baixo, é para te levantar. Você começa a entender que tudo que já aconteceu na sua vida e tudo que vai acontecer tem um propósito que Ele planejou. E tudo isso são planos de bem. Existe um versículo que diz que Deus tem planos de bem para a nossa vida. Então nós começamos a entender que Deus é Deus. E eu começo a amar essa pessoa. Eu não sei se você ama a Deus, pouco, muito, médio, não sei. Mas se você ama a Deus, só ama a Deus, não precisa dar uma porcentagem. Mas se você só ama a Deus, você começa a entender que você precisa ser parecido com Ele. Por que disso? Quando eu começo a amar uma pessoa, eu não começo a amar aquela pessoa simplesmente por amar. Eu começo a amar porque eu vejo coisas boas naquela pessoa. Eu começo a perceber, eu tenho que fazer, porque isso é muito bom. Isso vai gerar algo bom para a minha vida. Isso é muito bom. Então, quando nós começamos a amar a Deus, nós começamos a ser parecidos com Ele. E as pessoas começam a olhar para nós e começam a enxergar um pouco de Jesus. E começamos a nos tornar um pouco pessoas de verdade. Isso é muito interessante, porque quando amamos a Deus, nós perdoamos o nosso irmão. E essa semana eu estava ouvindo uma ilustração, eu vou contar para o irmão rapidinho. Existia 2 monges, eles estavam subindo uma montanha, tal, para chegar no local. E eles subindo, eles, quando chegaram perto de um abismo, começaram a ouvir, era uma mulher gritando, socorro, 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 e a mulher estava pendurada nesse abismo. E os monges, eles têm um voto que eles não podem tocar em uma mulher. Eles não podem tocar em uma mulher. Isso é da religião deles e tal. E eles iam passando reto, mas um monge foi até essa mulher. Ajudou ela a se levantar, a mulher conseguiu e tal, aí ele voltou para outro monge. Só que esse outro monge que não foi, ele começou a julgar o outro. Você é um monge mau, desobediente, você ajudou a mulher, não sei o que e tal, e começou a falar. Mas falou muito, muito. Pensa que ele não parou de falar isso, E eles seguiram, o monge continuou falando, e começou a ficar de noite. Eles montaram um acampamento, os 2 foram dormir. E o monge lá continuou falando pro outro até eles dormirem. Aí ele dormiu, os 2 um do lado do outro. Aí esse monge que não foi ajudar a mulher, acordou no meio da noite, do nada. Acordou, olhou assim, acordou o outro monge e começou a falar pra ele, monge mau, desobediente, vai pegar a mulher. Não, se liga o peso de julgo que estava sobre aquela pessoa. A pessoa está dormindo. Não, pensa você está dormindo. Chega alguém, te acorda, no meio da madrugada, para apontar o seu erro. Só. A pessoa não vai te dar nada, a pessoa não vai te dar uma boa noite. Só te acordou para apontar o seu erro. Dá para pensar? E eu fico pensando, qual seria a minha reação? Isso eu nunca passei isso. Mas fico pensando, qual seria a minha reação? Mas vamos continuando. E esse monge que ajudou a mulher acordou, e ele ficou olhando pro outro, o outro falando pra ele, isso é mal, você ajudou a mulher. E ele pegou, e o monge estava falou, que você não vai falar nada? Você vai deixar eu falar sozinho? Porque ele não falou nada, ele só ouviu. Aí esse monge falou, vou falar o quê? Aí o outro, você ajudou a mulher, você carregou ela. Aí ele falou, não, eu não carreguei a mulher, você tá louco? É você que tá carregando ela até agora. Você entendeu ou você quer que eu te explique um pouco? Não, é engraçado. É engraçado, né? É engraçado porque aquele que não foi ajudar estava carregando, só que aqui, ó, muito tempo, e a mulher na mente, enquanto o outro já tinha esquecido de mulher, não sabia nada. Mas é interessante, e
E isso é uma atitude que nós temos que ter, sabe? E o mais interessante é que esse monge ficou calado. Não falou nada. Nada. E essa é uma atitude que nós temos que ter. E uma pergunta que eu me fiz quando eu ouvi isso foi: será que eu iria fazer a mesma coisa? Será que eu que prego que eu tenho que perdoar, eu ia ser uma pessoa de verdade a perdoar aquela pessoa? Não. Eu vi aquela pessoa fazendo algo errado. Eu vi, Tati. Eu vi. Não foi num vídeo, foi ela pessoalmente. E aí, o que eu faço? Eu falo calado, fuxico pra alguém. Não é, e nós não podemos fazer isso, mas você fala: ah, mas se eu não consigo ficar algo preso em mim, eu tenho que falar pra alguém. Não, eu tenho. Fala pra Deus. Fala pra Deus. Não, e o mais interessante é que a gente consegue olhar para os defeitos dos outros. Mas você já tentou e parou para se analisar os seus defeitos? Antes eu estava vindo para a igreja e eu estava falando com o Espírito Santo, ele me falou: Eduardo, faça isso agora, no meio da rua. Eu fiz no meio da rua. Ele falou: feche seus olhos e bata no seu peito com muita força e comece a falar os seus pecados. Os seus pecados. Eu estava no meio da rua, claro que eu não bati no peito, tinha muita gente passando, mas eu consegui entender a essência de que ele quis falar. E é interessante, a gente olha para as pessoas, a gente consegue definir o pecado da pessoa assim, ó. Se você quiser que a gente escreve. Entrega uma pessoa, imprimido, desenhado. E a gente escreve, faz tanta coisa. Aí, mas é interessante. E ele me fez essa pergunta: será que você tem a coragem de bater no seu peito e falar: eu sou isso, eu fiz isso, eu pequei aqui, ó, aqui. Não foi a pessoa, eu pequei aqui. E é interessante, eu comecei a pensar, eu falei: eu não faço isso, eu não assumo a responsabilidade dos meus pecados muitas vezes. Então a gente erra e a gente fica: foi eu que errei, mas se o outro errar, cai matando. Abre em Êxodo 3, irmão David. Abra aí Êxodo 3, versículo 3. Êxodo capítulo 3, versículo 1 ou 2. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Moré, no monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não estava se consumindo pelo fogo. Eu estava lendo essa passagem uns dias atrás, e você que está anotando, pegue a note, processo. Sinta que vai sair um processo. Esse texto vai ser um processo. Anote aí, processo. E eu vou falar algo para os irmãos antes de nós entrarmos aqui no processo, que é: eu tenho uma certeza na minha vida, sabe? É que eu vou ter um processo até eu morrer. Eu nunca vou ter um dia que eu vou acordar e vou falar: eu não tenho prova hoje. Não estou passando por tribulação, não estou passando no deserto, nada. Eu tenho isso por mim, cada irmão define. Se você tem a esperança que um dia antes de você morrer você vai ter um dia sem um processo, amém? Recebe que é pra você. Recebe que é pra você, porque a gente precisa começar a entender que é algo que nós estamos falando muito aqui na igreja. A gente precisa começar a entender que o processo, ele não é ruim. Todos entendem isso. Todos já ouviram isso de alguém aqui, creio que já. Que o processo, ele não é algo ruim, ele é algo bom. Porque é algo que Deus permite para forjar o nosso caráter. Então, ou seja, se hoje vier algum irmão e falar:
você é isso, você é aquilo, só coisa ruim pra mim, certo? E eu retrucar essa pessoa, você pode ter certeza que amanhã ou depois vai vir outra pessoa com a mesma coisa. Até eu conseguir calar minha boca, falar, te amo. Não é, isso daí é algo muito sério. A gente precisa começar a entender que o quê? O processo ele só vai passar quando a gente encarar ele e falar, ó, eu vou, pode vir, eu vou, você vai perdoar, eu perdoo. Vem, te dou até um beijo na bochecha. A gente precisa começar a entender isso, que o processo ele só vai ser vencido quando a gente encarar ele, quando a gente parar de retrucar. Entendeu? A gente passa coisas na nossa vida e a gente fala, Deus, por quê? Por que eu? Por que não o David? Por que não o Felipe que tá tocando violão? Ele toca violão, mano, por que não ele? Entendeu? E aí a gente começa a entender. Mas quando a gente parar pra pensar, o processo é algo muito bom pra nossa vida. Pra nossa vida. Se você vencer, não vai ser bom pro David, não vai ser bom pro Felipe, não vai ser bom pra mim, vai ser bom pra você. Se você vencer, você vai estar maduro, você vai ter um caráter a mais, para quando uma pessoa vier e te perguntar, eu tô passando por isso, né, eu não sei o que fazer, você vai falar, eu já passei, eu sei, quer ajuda? Vamos lá, e aqui, desse texto que nós deu, então sai o processo, vamos lá. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó, achei. Versículo 1. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Moisés ele saiu com o rebanho e foi levar o rebanho para o deserto, certo? Convertendo isso para os nossos dias, pense você. Você acordou, certo? Fez o seu TSD, depois você foi trabalhar. Quando você chegou no seu trabalho, você pegou a Bíblia no seu horário de almoço, leu a Bíblia, tudo certinho. Deus falou com você, você anotou o que Deus falou, aquela palavra ficou queimando em seu coração. Aí quando você saiu do seu serviço, você passou em casa, fez uma oração e veio para a igreja, certo? Aí você vem para a igreja todo fervoroso, você chega aqui, o louvor é uma bênção, mas é uma bênção, isso não é ironia, é uma bênção. É uma bênção, o louvor é uma bênção mesmo. Você sai pulando, para em línguas, Deus fala com você, você tem esperança de Cristo, você fala, não acabou, eu vou continuar, tem mais um pouquinho ainda. Aí vem o preleitor e fala com você, Deus fala tremendamente, aquela palavra que você leu, no seu serviço, Deus revela aqui, traz no seu coração. Aí você volta para casa, tranquilo, em paz, certo? Aí você vai, faz uma oração antes de dormir e dorme, acabou o seu dia. Esse dia é uma bênção? Quem concorda que é uma bênção? Deus, eu concordo que esse dia é uma bênção. Eu concordo. Amém? Amém. Você gostaria de ter esse dia? Sim. Amém. Vou deixar os outros. Você gostaria de ter esse dia? Você gostaria de ter esse dia? Que você acorda, faz seu CSD, Deus fala com você, lê a Bíblia no serviço, vem para a igreja, Deus fala tudo. Né? E é mais ou menos isso que aconteceu com Moisés. Não foi tão exagerado, mas ele estava fazendo algo que era correto às horas de Deus. Eu creio que ele não está fazendo obrigado. Eu creio que o sogro ele fala, vai, você é obrigado. Se casar com minha filha, você vai. Eu creio que ele não falou, então ele foi ali em paz, tranquilo, com as ovelhas, tal, até o deserto. E é muito interessante, porque no meio do deserto apareceu um arbusto pegando fogo, mas que não se consumia. Mas vamos meditar mais um pouco nisso. O deserto é muito quente, certo? Sim. Então coisas pegando fogo não seria nada estranho. Eu creio que alguém já falou isso aqui. Acho que foi o Felipe. Eu falei isso aqui. Foi Jesus. Mas então você tá no deserto, é uma coisa pegando fogo, não é nada estranho, é normal, tal, já viu, é quente, né? Eu tô no deserto, quase eu tô pegando fogo, então por que não pedaços de madeira e tal?
Aí ele vê aquilo, só que ele vai andando. Ó, vamos pensar, vou descer aqui. Vamos pensar que aqui é um arbusto. E aí você tá pegando fogo. Aí ele tá passando com o rebanho, ele vai olhando. Ele tá aí, vai olhando. Apaga. Ih, não apagou. Aí ele volta. Eu creio, tá? Isso é uma imaginação minha. Eu creio que ele ficou parado na frente desse arbusto e ficou olhando. Não apaga, gente. Entendeu? E eu creio que foi isso. Ele teve essa imaginação e ele começou a pensar nisso. Não apaga. Aí eu creio que ele ouviu uma voz, ele fala, opa, agora eu tô ficando louco por causa do calor. Não, tô no deserto, o negócio não apaga, tô ouvindo coisa. Ele ouve uma voz, Deus começa a falar com ele entende que é Deus, né? Depois do tempo. E, amém, ele vai chegar nisso, e a partir daí, ele recebe um propósito, como eu tinha falado, ele recebe um propósito de Deus, volta pro Egito e tal. Ah, mas e os faraós, não sei o que, os mágicos lá. Pega seu cajado e vira cobra. Põe a mão aqui, vai virar leproso. Então Deus ele falou tudo e deu um projeto, uma jornada para ele. Certo? E ele foi. Vamos lá, o que é mais interessante disso? No meio do deserto é que Deus nos mostra para onde devemos caminhar. Certo? No meio do deserto, Deus nos mostra para onde devemos caminhar. E também eu creio que quando ele estava morando com o sogro dele, também era perto do deserto, ou se não era do deserto. Eu não sei, eu não pesquisei. Mas eu creio que era algo desse tipo. E é interessante, porque quando Deus, ele fala e dá a jornada, ele nos tira do deserto e faz voltar para um local onde devemos passar o processo. E o mais interessante, sim, eu acredito que Deus ele fez Moisés matar o soldado, para Moisés fugir, e lá Deus fala com ele, mas é interessante, quando você pula um processo da sua vida, Deus te faz voltar. E é aquilo que nós falamos, se hoje uma pessoa vir me xingar e eu retrucar, amanhã vai vir outra. Se eu retrucar, vem outra, e vai indo até eu ficar cansado e não responder. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E é interessante isso, que quando nós pulamos uma etapa do processo, você volta atrás, porque Deus te leva atrás. Ah, Eduardo, mas é possível pular uma etapa do processo? Sabe, eu creio que sim. Sabe por quê? Porque a gente vem para a igreja, certo? E a gente começa a ser crente. A gente começa a ser crente, certo? A gente ora, lê a Bíblia e tal, e começa a vir provação. Vem. Aí quando acaba uma, vem vindo. E fica aparecendo um ciclo infinito, assim. Vem vindo, aí às vezes vem 3 de uma vez só. Aí, quando vem 3 de uma vez só, você até falta um dia na igreja, porque cansa, né? Quem nunca fez isso, glória a Deus pela sua vida. Mas, e é interessante, o processo vem. Mas sim, eu acredito que é possível pular uma etapa. Por quê? Quando eu venho para a igreja, eu começo a enfrentar uns processos que agora Deus está permitindo, porque eu estava no mundo. Eu creio que Satanás tinha o controle de tudo, então ele mandava tudo que ele quisia, coisa boa, coisa ruim. Aí você achava, mas não tinha mais coisa boa do que coisa ruim, porque quando você vem para a igreja, às vezes não acontece coisa boa na sua vida. Só vem coisa ruim, mas no mundo vinha meio a meio, sabe? Ficava no meio termo, vomitado. E é muito interessante. E eu creio que sim, quando você vem para a igreja, você abandona a igreja e você fala, desisto. Acabou, cansei, não suporto mais o David. Cansei, desisti. Aí a pessoa volta para casa e nunca mais pisa o pé na igreja. Ela volta de onde ela estava. E se ela quiser voltar para Deus, ela vai ter que voltar e suportar o David. Ah, eu não quero, volta, depois você volta de novo. E se você ficar nisso até Jesus voltar, você não vai com ele, né? Mas nós temos que passar pelo processo com o entendimento que
é uma coisa muito boa para a nossa vida. Vou fazer uma pergunta, vamos lá. Responda com sinceridade, hein? Não vai dar uma de santo. Não tô falando que você não é, mas... Eu vou fazer uma pergunta pro David e vocês pegam pra vocês. Vamos lá. David, se tirassem o seu TSD, mudaria alguma coisa na sua vida? Tipo, se tirasse, fala, se eu ver, tipo, eles colocassem uma câmera na sua casa, em tudo. Você vê alguma pessoa fazendo assim, ó, já acabou. Era preso, morria e tal. Então você não podia fazer, E isso não existia no mundo, não existia. Ninguém tinha entendimento ainda. Isso é mudar na sua vida? Alguma coisa na sua vida? Pra você responder. Sim. E vocês? Vocês acham que ia mudar alguma coisa na sua vida? Mas deixa eu te aqui, tem que parar pra pensar. Eu tenho que fazer o TSD pra mudar, né? Porque se eu não faço, tirou o que tava incomodando, então vai embora. Isso a gente pode reverter com tudo. Se você falar, mas eu não faço, não tenho tempo, eu não sei como, pá. E a oração? Se tirar a oração da sua vida? Se tirar a Bíblia de vocês, se não tiver mais... Vai mudar alguma coisa na sua vida? Alguma coisa muda ou vai continuar a mesma coisa? É interessante, quando nós passamos tempo com alguém, a gente começa a observar a pessoa. É aquilo que a gente falou. As pessoas estão nos observando pelas atitudes que temos, não por aquilo que falamos. Certo? Então, quando passamos tempo com uma pessoa, nós começamos a observar a outra pessoa. Se eu passar um tempo com o Wellington, eu vou começar a observar o Wellington. Eu vou começar a ver o Wellington, ó. Aqui ele fica bravo, mano. Não sabia, né? Porque eu não vivo com ele. Mas aqui o Wellington fica bravo. Vixe, aqui o Wellington ele fica espiritual. Não, a gente começa a observar parte da vida da pessoa. A gente ele tem esse pensamento. Se eu falei pra ele, Wellington, se você começar a dar o dízimo, sua vida vai mudar. Ele falou que não. A mentalidade dele é essa, eu já sei. Ele não aceita, então eu não falo mais. Mas depois Jesus voltar, ele se vira com ele lá. Entendeu? Mas a gente começa a entender o pensamento, a mentalidade, como a pessoa age e tudo, em geral. E é interessante. Quanto de Deus você conhece? Porque se a gente observa uma pessoa, a gente conhece mais ela. Se a gente observar Deus, alguma coisa a gente reconhece em Deus. Uma pergunta básica, uma pergunta básica para um cristão. Você reconhece a voz de Deus? Algo básico, gente. Deus. Você é cristão, né? Aleluia. Também sou. Você reconhece a voz de Deus? Você consegue reconhecer quando é Deus falando não você? Ou você fica, não sei, pá, não sei. É o diabo? É o diabo. Você consegue reconhecer quando Deus te toca? Quando ele vai lá, ele faz assim, ó. Toca assim em você, acorda. Você consegue reconhecer que é Deus ou você acha, não? Essa tempestade veio é porque o diabo quer me derrubar. Não é Deus. Deus não quer me acordar. Ele quer me derrubar. O diabo quer me derrubar. Então você consegue reconhecer quando é Deus, quando é você e quando é o inimigo? Porque assim, eu creio que o inimigo ele não tem muita... Fugiu a palavra. Ele não tem muita legalidade para agir nessas áreas, tipo, do seu espírito. Por quê? A palavra própria fala que ele não consegue agir na nossa mente. Então, ou é você ou Deus. Claro que ele pode trazer algo de fora para mexer com você, mas dentro de você é você e Deus, entendeu? E ainda tem gente que acha que é o diabo dentro dela. Amém. Então, quando nós passamos tempo com alguém, nós observamos ela. E a pergunta eu já fiz essa pergunta, mas é legal essa pergunta. Faz de novo. Você acha Deus legal?
para responder. Se você acha, fala sim. Ninguém acha que Deus é legal? Sim, sim. Oh, Deus. Oh, Deus. Não, deixa eu. Você gosta de Deus? Vamos fazer o seguinte, ó. Se você gostar, fala sim. Mas não é sim. É sim. Sim. Vamos lá. Essa é a participação da igreja. Nós somos um em Cristo Jesus. Somos um corpo. Então vamos lá. Vamos todos os membros fazer um barulho. Vamos lá. Você gosta de Deus? Sim. Glória. Você se sente atraído por Deus? Sim. Certo. Você gosta que Deus fale com você? Sim. Você gosta? Será que você gosta que Deus ele toque em você? Sim. Você gosta de ter tempo com Deus? Precisa diminuir, ó. Onde mais cata aí? Tô brincando. Acabou as perguntas, gente. Pode ficar em paz. Até agora nós chegamos em uma conclusão. Temos que ter tempo com Deus. Certo? Vamos lá em Êxodo 20. Êxodo 20. Essa daqui é forte, né? Essa daqui doeu muito. 19. Êxodo 20, versículo 19. Vamos lá. E Moisés, e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco, e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Ó, continua, vai. Moisés disse ao povo: não tenham medo. Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Amém. Um dia nós estávamos aqui na adoração e o Espírito Santo ele falou algo no meu coração. Estava cantando aquela música, ela é Santo, nós queremos ver os teus olhos em chamas. E o Espírito Santo ele falou e eu ministrei isso aqui. Não deu para expandir, mas ele falou bem forte no meu coração. E é interessante que o povo saiu do deserto, tá? Do Egito, foi pro deserto, chegaram na terra prometida. E chegou o momento que Deus começou a querer falar com o povo, certo? E Deus tinha que falar com o povo. Mas como lemos, o povo tinha medo de Deus. Se você ler, você vai ver claramente que Moisés até afirma: não tenham medo, porque eles tinham medo de Deus. Em outras palavras, vamos colocar uma frase mais legal. Eles tinham medo de subir o monte. Eles tinham medo de subir o monte. E o que seria esse monte? Esse monte ele seria o lugar secreto, podemos dizer assim, porque naquele tempo ainda o véu não tinha se rasgado, certo? Então Deus ele não falava em qualquer lugar assim. Tinha um local específico, tá? Tinha que fazer um negócio. Então, quando eles subiam ao monte, Deus falava, né? E é o mais interessante, porque Deus naquele tempo ele não só falava, ele se revelava ao povo. Ou seja, às vezes ele se revelava igual se revelou a Moisés, como um fogo. Isso é muito interessante. Eu faço essa pergunta para a igreja: você tem medo de subir o monte? Sai da terra, hein? Não vai falar do monte, tem medo de subir, não vão cair, escorregar lá. Sai da terra, pensa no céu. O monte, que é o monte? O monte é um lugar secreto. Você tem medo de ir para o seu lugar secreto? É uma pergunta simples, não é uma pergunta charada. Você não tem medo de ir ao lugar secreto? É interessante, sabe por quê? Porque o povo ele tinha medo por um único motivo.
de subir ao monte e ouvir Deus? Sabe qual era? É que eles não queriam, presta atenção, é que eles não queriam ouvir a verdade. É interessante, eu estava conversando com o Jaco, terça-feira, quando estávamos embora, e essa parte ela foi uma confirmação de Deus para me colocar, porque eu não tinha pensado nela, mas vamos lá. Quando você se relaciona com Deus em um lugar secreto, você tem que ter um entendimento do quê? Que Deus, ele não vai passar a mão na sua cabeça e falar, continua assim. Eu estou dizendo em lugar secreto, não estou dizendo, tipo, você vem aqui na igreja, todo mundo, uma adoração. Não, o seu lugar secreto é onde Deus pode tocar em você no lugar mais doloroso. Deus pode falar, você errou aqui. É aqui. Então, o povo ele tinha medo de ouvir a verdade, porque o povo sabia que estava em pecado. Então, ele já sabia, não, se eu subir, era mais além. Hoje em dia não tem mais isso, mas era mais além. Eles falam, se eu subir ao monte, Deus vai matar a gente. Porque ele fala, e a gente não obedece. O que ele vai fazer com o povo assim? Ele vai dar dinheiro para eles? Ele vai dar bênção para eles? Então, esse era o entendimento que ele tinha. Se eu subir ao monte, do jeito que eu estou, Deus vai me matar. Porque eles tinham medo de ouvir a verdade. E vamos lá. E é interessante, eu estava fazendo isso e o Espírito Santo me trouxe à minha cabeça o quê? Eu não sei se você já passou por isso, eu quero que todo crente que é crente já passou por isso. Quando você está sentado, você, antes de vir para a igreja, você errou com Deus de modo muito feio. De uma coisa que você falou, Deus, eu não vou fazer, você fez. Aí você veio para a igreja e sentou lá no último banco. E aqui na frente, o irmão ouvindo a administração, ela levanta, começa a falar em línguas. Fala, Deus está me revelando algo. Deus está me revelando pecado aqui nessa noite. Eu duvido que você não sentiu medo. Eu duvido. Mas eu duvido. Eu duvido que você não sentiu medo. Sério. Eu não tô brincando. Eu duvido que a irmã, ela não começou a chegar perto de você assim, ó. E você? Eu vou no banheiro. Tô melhor. Eu tô apertado. Não, mas eu duvido que você nunca sentiu esse medo. E o Espírito me levou isso, ele falou, você tinha medo porque você tinha medo de ouvir a verdade. Aquilo que eu falei, ele me falou na rua. Eu duvido você bater no peito e falar, eu pequei nisso. Eu duvido você encarar o seu pecado. Então a gente tinha medo por causa disso. E havia ainda mais, revelar para todo mundo ia saber. Então, e vamos lá. E é interessante, eu quero te falar algo nesse momento que é. O TSD, ele não é algo simples para se fazer, pelo menos do meu ponto de vista. Você não concorda com a água de Luiz. Pega essa sacolinha furada aí, mas não deixa cair no chão e ficar parado lá em cima não, vai embora. Se você não concorda, faça isso, mas vamos lá. Para mim, o TSD, pelo menos nesses dias, ele tem sido algo muito duro. Por quê? Eu estou entrando em um ambiente com Deus que ele está jogando na minha cara a verdade. Ele está jogando na minha cara. Você é isso. Você fez aquilo ontem. Ele está jogando na minha cara isso. E eu estou engolindo. Sim. E falando, Deus, amém. Eu vou melhorar. Tal. Mas a grande chave é o quê? Que tem muitos cristãos. Não sei se tem alguém aqui nessa noite assim, mas que tem medo de ouvir a verdade de Deus. Porque Deus ele vai pedir algo para você que muitas vezes você não quer. Então você nem vai para o lugar onde Deus vai falar. Porque é interessante. E como nós vamos perder esse medo? É interessante que esse medo, ele só vai embora. Para você que é homem, quando você virar homem. Para você que é mulher, quando você virar mulher. Para todos juntos, quando nós virarmos cristãos. Esse medo só vai embora quando a gente encarar a verdade.
falar, tá bom, eu fiz isso, mas eu vou entrar em um ambiente que Deus está. Eu quero estar com Ele. Eu já observei muito Deus e falei, nossa, Deus é tão bonito, Deus é tão lindo que eu quero estar com Ele, eu quero conhecer Ele mais e mostrar para as pessoas o meu Deus. Então a gente vai entrar nesse ambiente e a gente vai ouvir o que Deus tem para falar, seja bom, seja ruim. E é interessante, porque se nós não encararmos isso, nós vamos viver sempre na mentira. E nós vamos ficar vindo para a igreja, nós vamos ficar ouvindo ministrações, vamos ficar ouvindo hinos, louvores, vamos ficar ouvindo pessoas falando em línguas. Isso nunca vai mudar, porque você não encara a sua realidade. Se você está errando contra Deus, não adianta você tentar disfarçar isso e falar, eu não estou. É porque se olhar desse lado aqui, ó, você vai ver que não é bem assim, Deus. Se você olhar desse daqui, você vai ver que aquilo ali nem existe. É uma ilusão, assim, né? Então a gente tem que começar a encarar os nossos erros. Todo mundo erra, todo mundo peca. A gente tem que começar a encarar e bater no peito. Eu errei. Eu pequei, mas eu vou mudar. Eu vou tomar a responsa disso. Já estamos finalizando. Quanto mais constância nós tivermos nesse relacionamento com Deus, ouvindo verdades, conhecendo mais a Ele, se apaixonando mais por Ele, mas aos poucos a gente vai chegar em um ambiente tão glorioso que você não vai acreditar que você está lá. E eu peguei isso do que? De Moisés. Para pensar. Primeiro Deus falou com Moisés na sarça, certo? Anotei aqui. Depois Deus começou a falar através de uma nuvem. E se você for ler lá em Êxodo 33:11, não precisa ler, que só está escrito: e Deus falava com Moisés face a face, ao nível que chegou. Sarça, nuvem, depois face a face. Claro que tem vários negócios, porque depois, um pouco mais pra frente, você vai ver que Deus ele fala que ele não se revela a ninguém face a face, que ninguém pode ver a face dele e tal. Aí ele coloca uma pedra e fala: Moisés, ó, quando eu passar, eu vou te cobrir com minhas mãos assim, e você vai ver a parte de trás de mim. Mas é meio contraditório, mas o que eu quero dizer é que quando você começa a crescer em constância no seu relacionamento com Ele, sem ser tipo, eu vou ler a Bíblia, eu pego a Bíblia, sento no meio da cozinha, minha mãe cozinhando, e eu, tá. É errado, não é errado. Mas isso não é um relacionamento a sós com Deus. Para finalizar, vamos falar de Jesus. Vamos abrir nenhum versículo. Para finalizar, respire fundo. Segure essa. Ô, Bela, mãe. Todos aqui sabem que Jesus subia muito ao monte, né? Sim. Jesus subia muito ao monte. Ele subia para orar, na maioria das vezes. Mas é interessante, por quê? Vamos lá. Jesus subiu o monte e orava. Jesus foi preso no... Gente, cadê o povo que lê a Bíblia? Jesus foi preso no... Jesus morreu no... Não, para pensar. O lugar secreto dele foi onde ele foi condenado. Ele foi preso, mas ele não saiu do lugar. Eu e você, vamos lá, vamos pegar a palavra. Será que quando a crise vier, nós vamos estar no lugar secreto? Ou será que nós vamos estar procurando emprego e eu vou trabalhar, tem que ter dinheiro e tal, não sei o que. Minha família precisa. Será que quando eles quiserem exterminar os cristãos, nós vamos estar no lugar secreto? Eles vão ter que invadir nossa casa, abrir a porta do quarto. É uma pergunta simples. Onde nós vamos estar quando essas coisas acontecerem?
Onde? Gostaria que você respirasse fundo agora. Respire fundo. Eu preciso respirar, então respira também. Respira fundo. Gostaria que você fechasse seus olhos. Não se preocupe, nós não vamos cantar nenhum louvor. Pode fechar seus olhos no lugar que você estiver. E vamos começar a meditar um pouco nisso. Rapidinho. Nós falamos de muita coisa aqui hoje. Mas o principal é que nós não, pelo menos digo por mim, eu não estou sendo uma pessoa de verdade. Eu não estou sendo uma pessoa que é transparente. Que vive o que prega, que vive o que canta. Sabe, se você passa por isso, e você sente que o Espírito Santo, ele não quer mais uma pessoa assim, sabe que, desculpe a palavra, mas hipócrita, eu digo isso por mim, eu digo hipócrita, porque uma pessoa que prega algo aqui em cima e depois não vive lá embaixo, é isso. E se você quer começar a mudança na sua vida, sabendo que não é do dia para a noite que isso vai mudar, não é com a minha oração, não é com essa pregação. Eu gosto muito de uma frase que diz: a minha vida ela só vai mudar quando eu começar a cumprir aquilo que eu vi no domingo à noite, segunda-feira de manhã. Minha vida só vai mudar quando eu sair daqui e falar: não, eu vou fazer isso. Eu não ouvi à toa. Deus não me trouxe aqui mais uma vez. Não é mais uma quinta-feira. Não é mais uma vez o irmão chato que está lá não. E sabe, se você sente isso, de que nós precisamos ir mais fundo em Jesus, que nós precisamos ir mais fundo no conhecimento sobre Ele, começar a ter pessoas verdadeiras, pessoas que fazem, que vivem a palavra, eu gostaria que você orasse, mas que você orasse, porque às vezes a gente fala para a igreja orar e só ora quem está com o microfone. Pode rir que é engraçado mesmo, é verdade. Então eu gostaria que você orasse, sabe? Eu não vou estar com o microfone, eu não vou ser a sua muleta para nada, não, tá? Então, você que sentiu algo nessa meditação, você que falou: não, eu preciso de mudança, eu preciso ser uma pessoa de verdade, eu preciso mudar. Simplesmente, sentado, com seus olhos fechados, entre em um ambiente, sabe, onde você fique face a face com o seu pai. Eu gosto muito de usar a minha imaginação, porque ela me ajuda muito a ir mais fundo nisso. Então imagine que Jesus está na sua frente. E você que quer alguma coisa com Ele, comece a falar com Ele. Amém? Fale com Ele.